Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Pinho aqui do Rico Domingues Concursos e vim aqui não talvez trazer uma novidade para todos vocês, mas comentar uma notícia muito importante que saiu essa semana. Foi declarado aí por dispensa de licitação a FCC, né? Vai ser dada aí dispensa de licitação para a FCC ser a banca do quê? Do nosso querido TJ Santa Catarina, tá? Então nesse ano de 2019 ainda provavelmente teremos concurso para o TJ, concurso muito esperado aí principalmente na nossa região, e vocês aí que vêm de outros estados também um excelente concurso. E aqui ele é muito esperado, por quê? Porque geralmente chama muitas pessoas, tá? Ele vem com até às vezes não vem com um quantitativo de vaga tão grande, mas sempre chamou muita gente. Tá? É um baita do concurso, um excelente órgão para trabalhar e a probabilidade de que tenha esse ano é muito grande, né? Se seguir os trâmites normais aí do cronograma que foi postado, a prova com certeza vai ser esse ano. E a FCC já basicamente está definida, a não ser que tenha algum grande problema no processo de licitação, de dispensa, a FCC já é a banca do nosso concurso do TJ. Maravilha? E aí o Rico Domingues me pediu, obviamente, para trazer para vocês alguma coisa a respeito aí do que pode ser a prova, óbvio, na minha área, né, pessoal? Aí que é o raciocínio lógico matemático. E eu pensei assim, por que então não vamos fazer aí uma comparação do que foi a prova e do que vai vir a ser com a FCC? Maravilha? Então, vamos juntos, pessoal, porque a última prova foi da banca FGV, uma excelente banca, né? Muito conhecida aí por todos os concurseiros, mas o nosso foco vai ser na FCC, nosso pré-edital vai estar focado na FCC, e sempre em cima de questões como foi aí no último concurso do TRF, que recentemente teve, nossa apostila forrada de questões da FCC, tá? Mas hoje vamos fazer uma comparação para a gente entender o que era e o que vai ser a prova, né? Qual é a cara da FCC, o que muda da última prova do TJ Santa Catarina. Venham comigo, ó, em cima de duas questões para a gente ter uma noção aí e conversar um pouquinho melhor, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de ir direto para a questão, que é o que cai em concurso, tá? Então olha lá, ó, lá em 2018, no técnico do TJ, a FGV trouxe a seguinte questão. Considere-se a afirmação: nenhum médico é cego. A negação dessa afirmação é, uma questãozinha legal, num assunto muito famoso por todas as bancas, que é negação e equivalência, tá? Um pedacinho aí da lógica, legal? Sem muitas delongas, pessoal, as questões de negação a gente tem uma frase, tem uma receitinha de bolo e tem que seguir aquela receitinha de bolo para fazer a negação, né? Para mudar o valor lógico da minha frase, mudar o sentido daquela frase, tá? Então, assim, resolvendo aqui, né? Principalmente para quem já estudou essa matéria antes, quem não estudou vai ver aí ao longo do nosso curso, mas a negação, a gente trabalha aqui com a negação do nenhum, tá? Então aqui é o tópico que a FGV traz muito nas provas dela, né? Que é a negação do todo, do algum e do nenhum, tá? Ó, todo, algum e nenhum. Pessoal, a ideia é que os quantificadores todo e nenhum, os universais, a gente sempre faz a negação com o existencial. Então eu sempre vou fazer a negação com o algum. Já o algum, o quantificador existencial, eu sempre vou fazer a negação com um universal, tá? Então pode ser com esse ou com aquele ali, né? Com todo ou com nenhum. Maravilha. Lembrado disso, vamos para a frase: nenhum médico é cego. Veja, a primeira ideia é bem receitinha de bolo mesmo, pessoal. A ideia é assim, ó, nenhum médico é cego. Então, o nenhum, eu tô aqui, eu sou obrigado a trocar pelo algum. Pelo menos um existe, né? Os seus sinônimos aí, que quem já é concurseiro já estudou antes e sabe disso. Então, nenhum eu vou trocar por nenhum, errado. Vou trocar por todos, errado. Vou trocar por todos, errado. Vou trocar por todos, errado também. Meu Deus, professor, mas assim, sem saber nem muita coisa, só esse macetinho que o professor passou já resolveu a questão? Certeza absoluta, já resolveu a questão, tá? Então, FGV 2018, questão de negação, só com esse quadrinho aqui, né, esse mnemônico, esse macetinho aqui, esse quadro sinótico, né, enfim, cada um chama de um jeito, há pelo menos um médico cego. Tudo bem? Matou a questão só sabendo disso. Maravilha? E mais outros macetes a gente vai vir a passar para vocês aí com certeza no nosso pré e pós-edital, tá? Aí vai aparecer o gabarito que eu botei aqui para vocês, tá? Como a letra A. Agora, professor, nossa, que rápido, só isso? Não, calma, né? Óbvio que negar é trocar o valor lógico, trocar o sentido. Aqui dizia, nenhum médico é cego, ou seja, ninguém, não existe nenhum médico que é cego, legal? Para fazer a negação disso, eu tenho que trocar o nenhum pelo a, pelo algum,
mas também tem o caráter da frase, né? Primeiro a gente faz essa troca, como eu falei aqui, que no caso já matou a questão, mas muitas vezes sobram uns 2 ou 3 itens ainda para avaliar, aí eu tenho que pensar o seguinte, fiz a troca, depois o caráter da frase, como assim o caráter? Se ele é um caráter afirmativo ou negativo? Nenhum médico é cego. Nenhum médico é cego. Aqui ele tem meio que um caráter negativo, né? Nenhum é, tá? Como se tivesse assim uma coisa meio não existe, negativa, né? Tá? Agora, se aqui dizia tinha um caráter negativo, é porque aqui tem que ter um caráter afirmativo, do tipo é cego, né? Então, ó, fez a troca nenhum pelo pelo algum, há pelo menos um médico cego. Tá vendo aqui? Daí ele afirma que existe médico cego, tá? Legal? Então, primeiro faz essa troca aqui, que muitas vezes já mata a questão, depois pensa no caráter. Se está afirmativo, eu tenho que trocar para o negativo. E do negativo eu tenho que trocar para o afirmativo. Beleza? Então, pessoal, um assunto bem recorrente na FGV. A FCC também cobra esse assunto sim, mas vamos ver na sequência agora uma questão de 2019 aí da FCC, tá? A nossa banca aí do concurso do TJ, que deve sair esse ano ainda, se tudo correr conforme o esperado, tá? Então, olha lá, ó, FCC 2019, a negação da afirmação condicional, tal, Pessoal, na questão anterior e nessa pediram negação. Na anterior pediu todo, algum, nenhum, tá? A negação desses quantificadores existenciais e universais. Aqui ele deu um conectivo, né? A lógica a gente trabalha aí com os conectivos. Quais são os 4 conectivos? Só para dar uma revisadinha aqui, o e, o ou, o se então e o se e somente se, né? Os 4 conectivos da lógica aí que a gente aprende no curso. Qual é o conectivo que eu tenho aqui? O se, então, o condicional, tá? Então, assim, se Carlos não foi bem no exame, vai ficar em casa. Escrevendo assim, isso aqui na forma simbólica, é assim, ó. Se Carlos, né, o não, então negação. Se o Carlos não foi bem, então não Carlos, vamos dizer, então vai ficar em casa. Ficar em casa. Tudo bem? Ó, até vou botar assim, ó. Se Carlos não foi bem, eu vou botar assim, não foi bem, acho que fica melhor, não bem, então vai ficar em casa. Pessoal, da mesma forma como a gente tem uma regrinha para o todo, algum, nenhum, para os conectivos também tem regras, tá? Com certeza. E o se então é um conectivo também famoso, é muito cobrado, né? A FCC basicamente só cobra ele. E aí assim, ó, vou botar uma fórmula genérica aqui, tá? É assim, ó, se ele pede a negação de uma frase A, então B, como é que eu vou fazer a negação? Eu vou trocar o se então, até vou botar em outra cor, ó. Eu vou trocar o se então pelo conectivo e. A primeira sentença eu vou manter, ou seja, o que tivesse dito aqui no começo, antes do conectivo, vai ser repetido, vai ser escrito igual. Agora, a segunda sentença, o que tiver escrito ali eu vou negar. E aí vai ficar não B, tá? Então eu mantenho a primeira e nego a segunda, né? Quem já assistiu a minha aula é o macete do mané, tá? E aí é um macetinho que ajuda um monte. Venham aí para o nosso curso, a gente fala um pouco mais sobre isso. Focando aqui na nossa questão, nós temos a frase assim, se Carlos não foi bem no exame, então vai ficar em casa. O que ele quer? Ele quer que eu pegue essa frase toda e negue. Como é que é então a negação dessa frase? Vejam, o que eu ensinei vocês aqui em cima, né? Eu relembrei. Eu disse que a primeira frase eu mantenho do jeito que está. Então a primeira frase do jeito que está é assim: se Carlos não foi bem no exame, troco o se então pelo conectivo e. E a segunda frase, se estava escrita de uma forma, eu tenho que negar. Se dizia então que ele vai ficar em casa, nega, tem que dizer o sentido oposto. Então ele não vai ficar em casa, tá? Então, ó, vai ficar em casa e não vai ficar em casa. Tudo bem? Então, troca o se então por e, mantém o que estava escrito na primeira e nega o que estava escrito na segunda, pessoal. E essa daqui vai ser com certeza a frase que eu vou achar como gabarito. Quer ver só? Olha lá, ó. Carlos não foi bem, ó. Primeira coisa, né? Até para fazer a resposta, troca o se então por e. Olha como fica tranquilo assim, ó. Troca o se então por e. Não pode ser essa, pode ser essa daqui,
pode ser essa daqui, pode ser essa daqui, já não pode ser essa daqui porque não tem o conectivo E, tá? Agora, tinha que dizer que Carlos não foi bem. E aqui está dizendo que Carlos foi bem, já não pode ser essa daqui também. Carlos não foi bem, beleza, fiquei entre duas. Aí assim, ó, não fica em casa. Não foi bem e vai ficar, opa, errou. Tá aqui, nosso gabarito é a letra D de dado, tá? Então fizemos duas questões aí de negação, uma da prova passada, da FGV, e essa agora da FCC desse ano de 2019. Ah, professor, legal, fizemos as duas, né? Uma cobrou todo, algum nenhum, a outra cobrou os conectivos. O senhor aposta em alguma coisa? Eu aposto que na FCC é mais o conectivo. Mas a outra ideia ali do todo, algum nenhum também já foi cobrada, tá? Qual delas é mais difícil? Pessoal, no assunto negação, acho bem equilibrado, bem parelho. A FGV também às vezes cobra conectivo. Acho que não dá para medir por aí, tá? Quem já estudou para FGV e vier para FCC, beleza, vai ter estudado o nível suficiente para ir bem aí numa prova da FCC, tá bom? Negação, passamos por aí. Agora nós vamos para um outro tipo de questão. E aqui nós vamos ver a diferença entre as bancas, tá? Uma diferença bem legal. Então vamos lá, deixa eu só apagar os rabiscos que eu já fiz aqui no quadro, tá? E vamos adiante aqui, ó. Gabarito, ok. Vamos lá. Aqui, ó, FGV, tá? Última prova aí que teve do TJ Santa Catarina. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá, ó. FGV Técnico Judiciário de 2018. Presta atenção aqui em mim, ó. 2 técnicos analisam 10 processos em 30 dias, com a mesma eficiência. 4 técnicos analisarão 20 processos em... Pessoal, uma questão de qual assunto aqui? Ah, não começando agora para estudar, ainda não sei, não tem problema, pessoal, isso vocês vão ganhar com o tempo. Agora, o concurseiro que já vem no estudo, essa aqui é uma questão que volta e meia se repete, FGV, FCC também cobra, tá? Que é uma questão de regra de 3 composta, tá? Aquela das flechinhas lá, que o pessoal às vezes se confunde um pouquinho, mas... pouco de treino, vindo aqui com a gente, vocês vão aprender. Então, olha lá, 2 técnicos analisam 10 processos em 30 dias. Com a mesma eficiência, 4 técnicos analisarão 20 processos em, né? A regra de 3 é aquela que compara grandezas, né? Várias coisas mudam, as quantidades e as mesmas coisas em outras quantidades diferentes depois, tá bom? Vamos lá, né? Para o objetivo, né? No curso a gente vê um pouquinho com mais calma. Primeiro passo de uma questão de regra de 3 é fazer o quê? Elencar as grandezas que a gente tem. Então, ó, 2 técnicos, né? O que muda é a quantidade de técnicos. Analisam 10 processos em 30 dias. Maravilha. As 3 grandezas, né? Ou seja, a grandeza é aquilo que muda a quantidade. O número de técnicos, número de processos e número de dias, tá? Aí assim, ó, tem os dados que dá para preencher aqui, mas a gente sempre dá a dica muito forte, deixa os dados de preenchimento para o final. O segundo momento é achar o que ele quer, né? Ó, número de dias é o que ele quer. Então, o meu X, que eu não sei que é o que ele quer, vai estar aqui na coluna dos dias. Aonde está o X, vocês veem aqui, lembrem, né? Quem já estudou com a gente aí, põe a flecha para cima, tudo bem? Flecha para cima e vai comparar de 2 em 2 colunas, sendo uma delas sempre a coluna do X. E essa comparação a gente vai ver se é direto ou inversamente proporcional, né? E pensando assim, ó, quanto mais dias eu tenho para fazer, eu consigo analisar mais ou menos processos? Bom, quanto mais dias eu tenho, mais processos eu consigo analisar. Então a flecha também continua para cima. Agora, de dias para técnicos. Quanto mais dias eu tenho para trabalhar, para analisar processos, quanto mais dias eu tenho, eu preciso de mais ou menos técnicos trabalhando. Bom, pessoal, pensem. Se eu tenho uma quantidade de processos e tenho mais dias para analisar, eu posso até ter menos pessoas, né? Porque eu vou terminar naquele número de dias que é maior do que antes, tá? Então eu posso ter menos técnicos trabalhando aí. Maravilha! Colocadas as flechas, agora sim nós vamos para os valores, tá?
2 técnicos analisam 10 processos em 30 dias. Com a mesma eficiência, 4 técnicos analisarão 20 processos em X dias, tá? Feito esse esquema inicial, lembrem que toda regra de 3 é uma proporção e toda proporção é uma igualdade de razões. E o igual sempre vem aqui separar a coluna do X das demais, tá? Então aqui vai ter uma fração e aqui vai ter outra fração. A coluna do X a gente sempre escreve na ordem que está. Se o 30 está em cima, o 30 fica em cima. E se o X está embaixo, o X vem para baixo. E as outras? Aí vai depender da flecha. A flecha que manda é sempre essa. Se essa está para cima e essa daqui está no mesmo sentido, os dados também ficam do jeito que estão, né? Mesmo sentido, mesma ordem. Sentidos opostos? Opa, não dá. Lembra aí do hang loose, né? Ó, o dedão tá para baixo. Sempre tem que fazer o hang loose, né? Que é para cima, tá? Então vai inverter e vai o 4 para cima e o 2 para baixo. Sempre multiplicado no meio. Feito isso, pessoal, agora é brincar um pouquinho aqui com a simplificação. Cortam-se os zeros. 2 vezes 2, 4, né? Então esse com esse eu posso cortar com esse. No final das contas eu vou ter 1 sobre 1 igual a 30 sobre X. Vai multiplicar em cruz. X vai ser igual a 30. 30 o que, pessoal? Qual era a coluna que eu estava? 30 dias, tá? A interpretação seria que eu preciso de 30 dias para que 4 técnicos analisem 20 processos, beleza? Pessoal, 30 dias... Opa! Lugarzinho errado, tá? Isso aqui foi um equívoco meu. 30 dias está no gabarito letra B. Maravilha? Joia? Eu que não posicionei ali. Feita essa questão, vimos como a FGV cobrou em 2018, tá? Agora vamos para a FCC. Essa é uma questão que eu considero bem difícil, beleza? E não é para aliviar na hora dos estudos, tá? Quer ver só? Vamos juntos aqui, olha lá, ó. Diz assim, ó, essa tudo bem, auditor fiscal, nível auditor fiscal, né? Um pouquinho mais elaborado realmente. Ó, um grupo de trabalho formado por 20 funcionários foi incumbido de realizar uma tarefa no prazo de 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. Pessoal, assim, só um parênteses antes da gente continuar lendo, né? A gente fez as questões anteriores e tinha várias coisas assim, tantos dias, tantos funcionários, tantas coisas. Para quem já está um pouco treinado, só essa primeira frase já, opa, regra de 3, pelo menos, né? Vem à mente no primeiro momento. Ó, um grupo de trabalho formado por 20 funcionários, incumbido de realizar uma tarefa no prazo de 30 dias. Trabalhavam 6 horas por dia, né? Ó, tá? As grandezas aí. Mas vamos adiante. Como no final do 18º dia, apenas 3/7 da tarefa haviam sido concluídos, decidiu-se aumentar o número de funcionários do grupo a partir do 19º dia, trabalhando 8 horas por dia. Agora, sabe-se que todos os funcionários trabalharam com desempenho igual e que as demais condições mantiveram-se constantes. Aqui a pergunta, ó, tá? Então os funcionários trabalhando horas por dia e tal. Agora, considerando que toda a tarefa foi concluída no prazo estabelecido, né? No final do prazo estabelecido, qual que era? 30 dias para terminar a obra, tá? Tem-se, perdão, que o número de funcionários que foram incorporados ao grupo a partir deste 19º dia foi, tá? Então, olha lá, pessoal, uma questão mais elaborada, né? Um texto mais denso, tudo bem? Independente do que, a percepção de que as coisas mudam ali, né? Várias coisas mudam as quantidades, é uma questão de regra de 3. E o passo a passo segue a mesma ideia, é identificar as grandezas, o que muda, tá? Então, o que é que muda aqui basicamente? O número de funcionários, o número de dias, trabalhando 6 horas por dia, né? Então, a horas-dia que eles vão trabalhar. E outra coisa, como no final do 18º dia apenas 3/7 da tarefa haviam sido concluídas, então, qual que é a nossa análise? Quais são os 2 momentos, né? Antes era tipo 1, 2, agora quais são os nossos 2 momentos? Até o 18º dia e a partir do 18º dia. Essa vai ser a nossa análise. Então, até o 18º dia, quanto que tinha sido feito da tarefa? 3/7. A partir do 18º dia e até o 30º, porque vai ter que terminar com 30, eles vão fazer o que faltava. Né? Que se foi 3/7, faltava 4/7, a gente já vai voltar nisso. Então, ok, professor, já entendi que é uma questão mais elaborada.
Põe as grandezas para mim, porque o passo a passo é sempre igual da regra de 3, tá? Então, ó, um grupo de trabalho formado por 20, vamos lá, ó, funcionários, abreviado aqui. Foi incumbido de realizar uma tarefa no prazo de 30 dias. Trabalhando 6 horas barra dia, hora por dia. E temos também a grandeza tarefa, que vai mudar, né? Tá, ó. Então, só para vocês se identificarem, essa primeira linha vai ser até o 18º dia. E aqui é após o 18º dia, tá? Que a gente vai avaliar, só para vocês ficarem ligados. Então, assim, tem os valores, mas foquem no que ele quer. Ele pede aqui número de funcionários aqui embaixo. Então, o meu X vai estar aqui, ó, né? O número de funcionários, né, que ele fala ali depois, a partir do 19º dia. Então, o X está aqui, já vem a minha flecha para cima aqui do lado do X, não muda nada. Agora, vai de 2 em 2, onde uma coluna delas é sempre a coluna do X, tá? Agora, prestem atenção. Quanto mais funcionários eu tenho, eu vou precisar de mais ou menos dias para fazer a minha tarefa. Tem mais gente trabalhando, eu consigo trabalhar, preciso de menos dias, né? Tem mais gente que consegue terminar em menos dias, tá? Ó, então, flecha para baixo. Agora, mais uma vez, se eu tenho mais funcionários trabalhando, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia para terminar a minha tarefa? Menos, né? Eu tenho aquela tarefa para ser terminada. Então, se eu tenho mais pessoas, eu termino em... Preciso de menos horas por dia de trabalho. Agora, se eu tenho mais funcionários trabalhando, eu consigo fazer mais tarefa ou menos tarefa? Eu produzo mais ou eu produzo menos? Eu produzo com certeza mais tarefa. Tudo bem? Beleza? Feitas as flechas, e se vocês sentiram dificuldade aqui, é um vídeo, né? Mas para a gente comparar as bancas, ver algumas questões na prática, é normal. Façam o curso que vocês vão com certeza conseguir, tá? Feitas as flechas, vamos agora aos valores então que ele deu. Então ele diz lá que um grupo de 20 funcionários, estou aqui, ó, tem que realizar uma tarefa no prazo de 30 dias. Só que aqui não é 30, né? Aqui é até o 18º dia. Então aqui são 18 dias. Trabalhando quantas horas por dia? Ele diz 6 horas por dia. No final do 18º dia, quanto que tinha sido feito? Por mais estranho que seja, nós conseguimos geralmente nós botamos geralmente números aqui nem inteiros. Isso é uma fração, não tem problema algum. Aqui vai ser uma fração também, não dá nada, tá? Põe a fração ali. Agora, após o 18º dia, quantos dias eles trabalharam? Presta atenção, ele fala que vai ser finalizado no prazo estabelecido, que é de 30 dias. Se já foram 18, sobram quantos dias aqui para serem trabalhados? 12 dias, né? E era uma interpretação que a gente precisava ter na questão. E eles vão trabalhar quantas horas por dia? 8 horas por dia. Maravilha, 8 horas por dia. E eles vão ter que terminar a tarefa toda. Se já tinha sido feito 3/7, é porque falta quanto? 4/7 para ser terminado. Tudo bem? Nossa, professor, quanta coisa para fazer. Né? Essa é uma questãozinha da FCC, tá? Uma questão mais até normal da FCC, né? Mais de nível. Montado aí o nosso esqueminha, né? Que isso aqui até eu acho que na questão em particular era até o mais difícil fazer, era montar isso aqui, interpretar e montar. Voltamos ao ponto de antes. Toda regra de 3 é uma proporção e toda proporção é uma igualdade de razões. Se é uma igualdade de razões, esse igual vai dividir a coluna do x de todas as demais. E aqui vem um traço de fração de cada lado. A coluna do x vai ficar exatamente na mesma ordem que está e as outras vai depender da flecha. Lembrando, quem manda é essa e essa está para cima. Sempre vai ter que terminar assim o hang loose, né? Então, ó, hang loose, dedão para cima sempre. Então, o 12 vem para cima e o 18 vem para baixo. Essa daqui, ó, opa, de novo hang loose, 8 para cima, 6 para baixo. Essa já está para cima, não precisa mudar nada, então vai ficar lá, ó, 3/7 em cima, 4/7 em baixo. E é isso mesmo, pessoal, tá? É uma fração em cima e outra fração embaixo. Tirando a brincadeira de matemática básica, né? Ok? Que é aqui o que vocês vão dar, simplifica, corta, inverte. Não vou entrar nesse mérito, né? Aqui é mais um vídeo para a gente avaliar as bancas. Vocês vão encontrar x, né? Ó, vão encontrar o x sendo quanto, pessoal? Vai ser 30 que vocês vão encontrar,
tá? O valor do x. Olhando para cá, x igual a 30, vai no gabarito e marca, ferrou. Não tem no gabarito, aí o aluno vai achar que errou, né? Vai querer, eu errei, vai tentar refazer cálculo e não errou. O x é 30. Vamos interpretar aqui, pessoal, x é 30. O que significa o quê? Eu preciso de 30 funcionários para em 12 dias, que são os dias que restam, trabalhando horas por dia, terminar todo o resto da tarefa. Eu preciso de quantos funcionários para terminar a tarefa? Eu preciso de 30 ao total. Mas olha que sacana que a FCC foi, ela pergunta o número de funcionários que foram, e isso aqui já caiu muito, incorporados. Incorporados significa o quê? Significa que se eu tinha 20, mas preciso agora de 30, é porque incorporados, bastam que sejam incorporados 10 funcionários, tá? E aí sim vai ter gabarito, que está na letra D. D de doideira, né? Tá? De legal, cara. É uma baita de uma questão. A FCC é uma das melhores bancas que tem aí no país. As questões são muito bem montadas. E para finalizar essa nossa análise, né? Prova passada FGV versus FCC, na matemática raciocínio lógico, o que eu tenho para dizer para vocês? Dentro da lógica ali formal, talvez ali, né? Negação, equivalência, essa parte assim, elas ficam parelhas, tá? Mas a FCC é uma banca muito mais matematiqueira, de conta, de número, né? Dessa parte mais de matemática básica, ela gosta muito mais do que a FGV, tá? Então, quando as questões são mais matematiqueiras, a FCC é mais assim, aí tem que dar uma trabalhada bem melhor e dar uma estudada um pouco maior aí para a prova de vocês. Mas todo o conhecimento acumulado da FGV vai servir com certeza para a FCC. Fechado, galera? Espero ter conseguido aí resolver mais algumas questões, né? Mais 5 questões resolvidas aí no quantitativo de vocês, de estudo, e passar um pouco aí geral do que é a FCC. Beleza? Venham aí com a gente, venham fazer o pré e o pós aí com a gente. Logo mais eles vão estar lançando até o nosso pré-edital. Venham juntos que a gente vai fazer vocês serem aprovados. Beleza? Um abraço, bons estudos e até uma próxima.